E acho que estamos ao vivo. Será que estamos ao vivo mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui antes que eu, né, pense que eu estou falando com alguém. Ah, estamos sim! Ah, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live da semana. Essa semana vai ter uma live normal, né? Hoje, semana que vem temos duas lives e estamos trabalhando bastante. Hoje nós vamos ter mais um capítulo, o 18º capítulo do livro Deus, uma Anatomia, que foi publicado em inglês em 2022, então um lançamento recente, e que eu estou traduzindo e explanando capítulo a capítulo. Hoje estamos no capítulo 18. Falta pouco para acabar o livro e os membros receberem todo o arquivo de slides. Sim, olha só que legal. O Espaço das Deusas é a comunidade de membros aqui do canal e nós temos muitos benefícios no Espaço das Deusas. Um dos benefícios dos membros do canal é que eles têm acesso a um drive com os slides das lives que eu uso aqui no canal. Então, tem muito material de pesquisa, você pode fazer sua pesquisa. É muito importante que você saiba que há esse material à disposição. E a doutora Francisca Stavacapulo fez uma pesquisa fantástica. Coitado, meu livro está tudo já destrabelhado, né? Está caindo tudo os pedaços aqui, porque eu mexo muito nele. E aí, para fazer a tradução, para trabalhar com a tradução para vocês, e explanando, né? Poder explanar capítulo a capítulo. Esse livro tem 21 capítulos e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 18. Na live da semana passada, sobre o capítulo 17, nós falamos sobre o padrão de beleza da antiguidade, da história antiga, né? Qual era o padrão de beleza, a forma que os guerreiros eram retratados, a forma que aparecia a humilhação de um exército para outros, a questão da humilhação ou de como tratar alguém de forma a diminuir essa pessoa tem muito a ver com o padrão de beleza. Cada cultura tem o seu padrão de beleza, cada comunidade, sociedade pode ter o seu padrão de beleza, cada época distinta também. O padrão de beleza muda de épocas para épocas. E no capítulo 17, na explanação do capítulo 17, nós falamos sobre a questão do padrão de beleza da antiguidade, a forma como a barba, os cabelos longos dos homens eram importantes na iconografia, na representação desses guerreiros, e isso influenciava em como as divindades eram retratadas também na antiguidade. Agora, hoje nós vamos para o capítulo 18, falando sobre o perfil, e vamos falar sobre a questão de uma divindade que agora vai ser retratada como um senhor grisalho, como um homem idoso, um senhor idoso de barba branca. Da onde veio essa imagem de um Deus idoso com barba e cabelos brancos? Da onde surgiu essa ideia? Que é influenciada e que influenciou as sociedades ocidentalizadas hoje, né? E nós vamos buscar essas raízes aqui. Então, eu quero te dar as boas-vindas, porque hoje a viagem vai ser interessantíssima, porque nós vamos também entender as diferentes formas através das quais a própria figura de Jesus vai ser estampada, vai ser retratada, né? Nós vamos ver que não há uma forma única na antiguidade, na antiguidade, no início da era comum, em que Jesus é retratado, né? Então, tem muitas notícias que chegam assim: olha, agora descobrimos como era a imagem de Jesus, que ele é, né? E os teólogos progressistas, nossa, dão pulinhos de alegria, porque olha como ele era negro e aquela coisa, e começam a racializar textos que não estavam debaixo de teorias raciais. E aí começa um anacronismo, né? E aí também começa a questão
de dizer que no começo da Era Comum sempre era de uma forma a representação desse Jesus, quando na verdade não era. Então, hoje nós vamos ver exatamente quais as mudanças foram ocorrendo, quais as influências que ocorreram para que a forma de retratar Deus fosse modificada, e também a questão desse envelhecimento da própria imagem divina, tá? Muito importante isso. Como é que surgiu esse envelhecimento será que isso surgiu só a partir dos monoteísmos? Será que havia um Deus mais idoso na antiguidade? Hoje nós vamos saber sobre isso também, tá? Então, lembrando que os membros do canal vão ter acesso aos slides da série completa. São 21 capítulos, nós estamos no capítulo 18. Nas próximas semanas, nós vamos ter lives de outros temas, de outros assuntos, mas ainda esse ano terminamos esse livro, e a série completa de slides dessa sequência vai estar no Drive do Espaço das Deusas, que é o drive dos slides das lives aqui do canal, de acesso exclusivo dos membros do canal. Então, eu quero te convidar a se tornar membro do canal, a fazer parte dessa comunidade de apoio mútuo, e por isso não posso esquecer, né, de convidar a todos os que querem se tornar membros ou se tornaram membros, mas que ainda não fizeram isso, que enviem um e-mail para mim com seu nome completo e seu endereço dos correios, porque um dos benefícios dos membros do canal, além do acesso ao Drive do Espaço das Deusas, com os slides das lives, ainda tem direito a receber um pacote de materiais no seu endereço aqui no Brasil. Então, olha que maravilha, você se torna membro do canal e ainda tem direito a receber um pacote físico de materiais. Então, os benefícios não são apenas virtuais, não são apenas em formato de PDF no Drive dos membros, não são apenas os emojis exclusivos de deusas, mas você tem direito a receber um pacote de materiais no seu endereço aqui no Brasil, qualquer lugar do Brasil, tá bem? E ainda é importante que você saiba, membros da categoria Asherá têm direito ao pacote completo do curso Asherá, Deusa de Israel. E enquanto a sua membresia estiver ativa, e por isso todo mês você tem que olhar lá se está ativada, porque às vezes o YouTube dá um tilt e desativa as membresias, né? Então, enquanto estiver ativo, todo último domingo do mês, às 17 horas, tem sorteio de livros e cursos, e todos os meses, 3 membros do canal são sorteados. Olha que maravilha, gente. 2 livros e um curso, todo mês, para o Espaço das Deusas, são sorteados aqui. Então, aproveitem todos os benefícios. Um último aviso, não, tem 2 avisos ainda. Um aviso que ontem eu tirei um dia para não trabalhar, né? Porque eu estou lecionando curso aos domingos, o curso do Livro de Reis, né? Ontem eu tinha consulta com a oftalmologista, peguei meu atestado, já que vamos falar sobre o Deus grisalho, né? Olha só, peguei meu atestado de idosa, porque eu vou ter que usar agora lente multifocal. E eu quero. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero agradecer aos apoiadores da campanha do Apoia-se, apoia.se/Angela Natel, que contribuem mensalmente para meu tratamento médico, para meu acompanhamento terapêutico, minhas questões de saúde. Se você quer fazer parte do Apoia-se, lembrando que todos os apoiadores da campanha do Apoia-se, nessa campanha aqui especificamente, têm direito a 50% de desconto em todos os meus cursos, e também, enquanto seu apoio estiver ativo e em dia, você está concorrendo também nos sorteios mensais. 3 apoiadores todo mês são sorteados. E, assim, eu passei por uma infecção no olho direito, e agora vou precisar mudar as lentes do meu óculos,
porque a leitura de perto está prejudicada. Então, eu agradeço demais todos os apoiadores. Se você se tornar apoiador, a partir de R$ 5 por mês, você já tem todos os benefícios e contribui muito, tá? Eu agradeço de coração. E então vou precisar muito de apoiadores, fora as medicações que eu não recebo gratuitamente. Vou precisar, então, se você puder se tornar apoiador, eu agradeço de coração, tá bem? Para conseguir trocar as lentes do óculos. E o último aviso é o seguinte, que nós estamos em agosto, o box tão desejado, Deusas e Mitos do Antigo Testamento, com 2 livros, Asherá, a deusa de Israel, e Lilith, a primeira Eva. Esse box aqui, fantástico, vai ser entregue, não é sorteio, é brinde para todos os que adquirirem o pacote promocional de 23 cursos. Então, aqui no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos do canal, tem o Linktree. E o Linktree vai para o pacote promocional, é o primeiro botão que tem lá. E agora, no mês de agosto, todos os que adquirirem o pacote promocional ganham automaticamente, não é sorteio, ganham automaticamente o box Deusas e Mitos do Antigo Testamento, com 2 livros sobre Asherá e sobre Lilith, tá? Então, o brinde do pacote promocional de agosto de 2024 é o box tão desejado. Então, adquira já, adquirindo o box, adquirindo o pacote promocional, você me envia um e-mail com o seu endereço para receber já o seu box, que é brinde automático, beleza? Muito obrigada pela presença. Obrigada a todos que estão assistindo depois da gravação. E vamos então para a live de hoje. Deixa eu compartilhar os slides com vocês. Aí. Então, hoje nós vamos para o capítulo 18 de Deus, uma anatomia. Vamos para a explanação do conteúdo. E vamos falar sobre perfil. No teto da Capela Sistina do Vaticano, Deus estende a mão para Adão naquela que é provavelmente a imagem mais famosa da divindade bíblica na arte ocidental. Repleto de músculos e rodeado por um bando de anjos de cabelos dourados, de bochechas rosadas, Deus é o todo-poderoso Criador cósmico que percorre os céus celestiais para abençoar seu novo mortal recém-criado com um toque do seu dedo. Há mechas prateadas em seu cabelo cinza claro e cachos brancos como gelo em sua barba cor de nuvem. Sua testa é marcada por vincos profundos e rugas ao redor de seus olhos. Esse é um Deus mais antigo que o universo. E se você se aproximar dessas imagens, vai perceber que esse Deus grisalho vai surgir muito na arte ocidental, tá? É claro que quando pintou a criação de Adão no início do século XVI, Michelangelo estava longe de ser o primeiro a imaginar Deus dessa forma. O Deus ocidental já havia sido apresentado como o ancião soberano de cabelos brancos do cosmo, pois era exatamente assim que ele era retratado em uma passagem altamente influente do livro de Daniel, do século II antes da Era Comum. Dando origem a uma grande quantidade de literatura judaica e cristã que apresenta uma divindade patriarcal, idosa, entronizada no ápice de um céu repleto de anjos e arcanjos. E essa menção, essa descrição de uma divindade de cabelos brancos está em Daniel capítulo 7, de 1 a 28. Claro que essa live vai ficar gravada, depois você pode conferir as referências, né? É bom que você verifique todas as informações e no final da live eu vou projetar as referências bibliográficas também, tá? Mas quando o cabelo de Deus ficou branco pela primeira vez no livro de Daniel,
Isso indicou sua santidade tanto quanto sua idade. Durante todo o primeiro milênio antes da Era Comum, a luz deslumbrante que emanava do corpo de Javé manifestava sua pureza inata, bem como seu brilho divino. Simplificando, ele era limpo e brilhante. Em seus templos, a presença de Javé transmitia a mesma pureza ao próprio espaço. Daí a necessidade de manter os templos ritualmente limpos da sujeira poluente da má prática religiosa e da impiedade espiritual. Mas em meados do século II antes da Era Comum, o Templo de Jerusalém foi profanado por Antíoco IV Epifanes, um rei helenista do Império Seleucida, sob cujo controle o Levante havia fugazmente caído. Antíoco não apenas se apropriou do tesouro do templo, mas supostamente nomeou um sumo sacerdote profundamente impopular. Instalou uma estátua de Zeus no santuário de Javé e ofereceu sacrifícios a ele lá. Foi uma medida de curta duração, pois Antíoco logo morreria, morto por doença ou guerra em 164 antes da Era Comum, e o templo de Jerusalém seria purificado de seu deus grego invasor. Toda a história dos Seleucidas e dos Asmoneus, da Batalha dos Macabeus e também do livro de Daniel, nós tratamos em detalhes no curso World of Dragons, Daniel e a Literatura Apocalíptica, em que Wellington Barbosa e eu lecionamos. Então, você pode adquirir todos os meus cursos através do Linktree. Mas esse era o horror contaminante que o livro bíblico de Daniel procurou em parte abordar. Composto logo após a incursão de Antíoco no templo, o herói lendário e homônimo do livro, Daniel, é apresentado como o visionário que prevê a punição de Antíoco e sua horda de estrangeiros sujos, que são apresentados coletivamente como um monstro do caos voraz e desenfreado, equipado com dentes de ferro e 11 chifres, o último dos quais, o próprio Antíoco, tem olhos humanos e uma boca que fala arrogante. Daniel 7, 7 e 8. Então, esses monstros, esses dragões que aparecem, né, do caos nos textos de Daniel, representam lideranças que são contrárias a essa ideologia sacerdotal que vai ser instaurada e que posteriormente entre os asmoneus vai ser enrijecida na liderança dos macabeus, tá bem? Daniel é transportado para a sala do trono celestial, onde ele testemunha Deus decretando a execução do inimigo monstruoso, que é prontamente morto e incendiado, antes que uma figura divina mais jovem, em forma humana, semelhante a um filho do homem, chega nas nuvens do céu para receber o reino eterno sobre todos os povos. Daniel 7, 13 e 14. É uma visão cataclísmica do fim dos tempos, que promete que o cosmos será renovado. Mas diante de tal monstruosidade e urgente reordenação cósmica, o próprio Deus continua sendo a imagem da pureza perpétua, entronizado em um esplendor ardente, cercado por milhares de cortesãos divinos. Ele é chamado de um ancião de dias, vestido com vestes brancas como a neve, com cabelo como lã de cordeiro. Daniel 7, 9. Estes versículos evocam a imagem de um soberano do universo primordial, de cabelos brancos, dirigindo os eventos do fim dos tempos que Daniel testemunha. Então, é muito importante que a gente perceba que essa imagem divina que Daniel descreve lá no livro dele, de uma divindade de cabelos brancos, antiga, o ancião de dias, aquele que vive há muitos séculos, não é uma imagem nova criada por Daniel. A gente tem já primórdios dessa imagem
que nós vamos ver da onde surgiu. Deixa eu só dar um oi aqui para quem chegou. Maria Helena do Amaral, seja muito bem-vinda, membro do canal. Obrigada pela presença, querida. Olá, FVS! Ah, querida, que bom que está aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença, membro do canal. Tiago Faria Melo, boa noite. Ah, sim. Obrigada pelo abraço. Registro aqui o meu abraço para você. Bons estudos, hein? Tá certo. Não esqueçam, membros do canal, de me enviar seu nome completo e endereço dos Correios para ganhar seu pacotinho, hein? Todo membro tem direito ao seu pacotinho, hein? Não esqueça. Um grande abraço, viu, para vocês que estão aqui ou que estão assistindo depois a gravação, viu? Obrigada mesmo. Então, nós estamos falando da questão dessa imagem de um ancião de dias, de uma divindade grisalha, que vai aparecer no trono, né, num trono rodeado por seres que o servem, né? Mas por trás dessa imagem, dessa visão bíblica que aparece em Daniel, havia uma imagem mítica, muito mais antiga e duradoura, do velho deus El, que havia concedido ao jovem cavaleiro das nuvens, Baal, a realeza nos céus. Nos mitos ugaríticos, o status de El como o mais velho dos deuses era corporalmente transmitido pela cor cinza de seu cabelo e barba, uma cor que servia como símbolo de perpetuidade em vez de um sinal de degeneração física. Então, na mentalidade dos ugaríticos, né, do povo ugarítico, o fato do deus El ter barba e cabelos grisalhos, isso era sinal de que ele permaneceria, não era um sinal de que ele estava se degenerando. Tá? É a ideia de longevidade. Tá? Para a filha de El, a deusa Anat, o cabelo e a barba grisalhos de El representavam a autoridade que ela às vezes tentava desafiar. Segundo o mito, né, no ciclo de Baal, você tem a seguinte fala da deusa: vou bater no topo de seu crânio, ela grita para El, embora a uma distância prudente. Farei com que seus cabelos brancos corram com sangue, os cabelos grisalhos de sua barba com sangue. Já para a esposa principal de El, a deusa Tirat, sua longa barba grisalha sentada em seu peito manifestava a sabedoria antiga da experiência. A cor cinza de sua barba de fato o torna sábio, e a compaixão de seu peito realmente o instrui. Ela diz ao deus El, segundo o mito, né, do Ugarítico. Não é de se admirar que El era conhecido como o pai dos anos, um título que se referia tanto à sua natureza eterna e livre do tempo, quanto à sua antiguidade. Como os próprios deuses mais jovens declararam, El era o sem idade que nos gerou. E aqui estão as referências que remetem aos trechos do ciclo de Baal, onde essas citações são referidas. E para entender melhor sobre essas divindades do panteão ugarítico, você pode adquirir o curso Panteão Ugarítico e a Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. No meu Linktree, que está no chat fixado lá em cima ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. E aqui está uma pequena estátua de calcário encontrada do deus El de Ugarite, datada do século XIII antes da Era Comum. Sua longa barba repousa sobre o peito, embora seus olhos e braços tenham sido perdidos, algo da sua autoridade digna permanece. Então, aqui você tem uma imagem de um senhor de mais idade, que é a imagem do deus El para o povo ugarítico. Na antiga Israel e Judá, Javé havia gradualmente usurpado o status de El como Deus supremo do cosmo e tomou seus títulos para si.
Na época em que o livro de Gênesis foi compilado, em algum momento do século V antes da Era Comum, Javé já era chamado de El, o Eterno. Então ele assimilou as características do deus El, lá de Ugarit, e também o seu nome, né? Os poetas haviam declarado que não havia fim para os seus anos e que o seu número era simplesmente indescritível. E você pode conferir as referências em Gênesis 21, 33, Jó 36, 26 e Salmo 102, 27. Agora, no segundo século antes da Era Comum, no livro de Daniel, né, Javé era o ancião de dias, cujo cabelo e a barba haviam adquirido o tom acinzentado do cabelo de El. Sua pureza radiante o tornava um branco deslumbrante. A mudança da face do Deus bíblico inevitavelmente levantou questões para os primeiros estudiosos judeus. Será que seus ancestrais teriam encontrado Deus como um belo jovem, um guerreiro temível ou um velho sábio? Para muitos rabinos, a resposta estava escondida à vista de todos em seus pergaminhos sagrados. Na Pesicta de Rab Kahana, uma coleção de tradições midráshicas datada do 3º ou 5º século antes da Era Comum, essas antigas provas das escrituras foram reveladas. Então, na literatura rabínica, né, do 3º ao 5º século, isso. Eu só não tenho certeza se está correto, se é antes da Era Comum ou do... desculpa, é melhor eu conferir aqui antes que... Deixa eu só confirmar se essa data está correta. Isso. Não, é da Era Comum, né? 3º ou 5º séculos da Era Comum, né? Bem que eu desconfiei, aqui tem um erro. Não é antes da Era Comum, é da Era Comum, tá? Porque o judaísmo existe na Era Comum. Então, essa coleção de tradições midráshicas do 3º ao 5º século da Era Comum são antigas provas das escrituras, né, reveladas. É material rabínico, comentário rabínico sobre os textos, tá bem? Aludindo a versículos bíblicos importantes, inclusive os que descreviam o belo amante masculino no Cântico dos Cânticos e o ancião de dias no livro de Daniel, o Midrash explica como Deus poderia aparecer de várias maneiras e ainda assim permanecer imutavelmente constante. Quero fazer uma observação sobre esses comentários rabínicos. Inclusive, quem fez o meu curso de Fenomenologia da Religião já pega isso aqui com facilidade, mas é importante que a gente saiba que essas explanações específicas de Deus uma anatomia respeitam a espiritualidade, a religiosidade desses grupos e explica o divino através dos olhos desses povos, através dos olhos desses grupos específicos. Então, aqui no canal nós não estamos tratando se Deus existe ou não, se Deus é velho ou é novo, a aparência dele. Nós estamos tratando de como esses povos descreviam as suas divindades, de como esses povos enxergavam a sua divindade, imaginavam a sua divindade. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que quando a gente lê um trecho de um texto rabínico, um comentário rabínico, nós estamos tentando entender como aquele grupo de judeus estava imaginando a divindade. Tá? E isso é muito importante. Oi, Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigada por reativar sua membresia, viu? Muito obrigada pela presença. Que bom que chegou. O importante é que chegou. E não se preocupe, a live vai ficar gravada, né? Só
Lembrando, não esqueçam, membros que ainda não fizeram isso, mandem um e-mail para mim com seu nome completo e endereço dos Correios para receber seu pacote e também receber o acesso ao Drive dos membros com os slides das lives aqui do canal, tá? Então, não esqueçam. Então, agora que a gente vai ter contato com um trecho de comentários rabínicos, é importante que a gente entenda que nós estamos percebendo como esse grupo entendia e imaginava a divindade, beleza? Então, voltando para os slides lá. Então, vamos ver aqui a citação da Midrash. O santo, bendito seja, apareceu a eles como um guerreiro conduzindo uma guerra. Ele se revelou a eles como um escriba que ensina a Torá. E apareceu a eles no tempo de Daniel como um ancião que ensina a Torá. Apareceu a eles no tempo de Salomão como um jovem. O santo, bendito seja, disse a eles: não é que vocês merecessem me ver em diferentes formas, mas sou eu quem estava no mar, sou eu quem estava no Sinai, pois eu sou o Senhor teu Deus. Então, aqui tem o comentário específico, né? E aqui tem a referência da Midrash, né? Que é essa literatura rabínica do judaísmo, em como eles vão falar de que forma que a divindade aparece ou apareceu para eles. Para esses rabinos, Deus era capaz de mudar sua aparência, mas não porque ele fosse como os metamorfos dos mitos gregos e romanos, nem por ser um fantasma polimórfico como Jesus, cujos próprios seguidores tiveram dificuldades para reconhecê-lo após sua milagrosa ressurreição. Em vez disso, os rabinos argumentavam que a estética da forma de Deus estava inatamente ligada às especificidades de sua performance reveladora. Tá? E de como ele vai se manifestar naquele momento. Quando ele lutou para libertar seu povo do Egito, ele era um jovem guerreiro. Quando instruiu seu povo sobre a Torá no Sinai, ele era um velho e sábio professor. Assim como os próprios romanos celebravam o jovem que se comportava como um ancião experiente e o velho que exibia um vigor juvenil, assim também os rabinos vangloriavam seu Deus imutável por sua capacidade de aparente paradoxo. O velho escriba da Torá no Sinai era tão vigoroso como um guerreiro, enquanto o jovem guerreiro que lutou no mar era tão sábio quanto um acadêmico idoso. Essa era uma posição rabínica cuidadosamente explicada para dissipar qualquer sugestão de que o Deus judaico estava sujeito à devastação do tempo ou que ele não era nem mesmo um Deus mais dois. Essas eram ansiedades compreensíveis. A imagem de Deus, como um ancião de dias de cabelos brancos, já havia encontrado um lugar nas tradições judaicas, muito anteriores sobre o lendário Enoque, que havia subido aos céus e se transformado em um escriba celestial. E lembrando que semana que vem, gente, dia 15 de agosto, às 18 horas, nós vamos receber aqui a doutora Tupá Guerra para falar sobre literatura enoquiana, tá bom? Já agendem para não perder. No primeiro século da Era Comum, Enoque havia sido elevado ainda mais em seu status. Dizia-se que, ao ascender aos céus, ele não era simplesmente alguém que parecia um filho do homem, um humano, mas o filho do homem, uma figura divina a quem o sumo Deus de cabelos brancos conferiu a realeza cósmica. Daquela casa no céu saíram Miguel, Gabriel, Rafael e Fanuel, e muitos anjos santos sem número. E com eles estava o cabeça, ancião de dias, e sua cabeça era branca e pura como a lã, e suas vestes eram indescritíveis. E ele veio a mim e saudou com sua voz e me disse: você é o filho do homem, que nasceu para a justiça, e a justiça habita em você, e a justiça do cabeça, o ancião dos dias, não o abandonará.
1 Enoque 71, 9 a 14. Nessa coleção de visões em 1 Enoque, o vidente homônimo não apenas descobre que é o divino Filho do Homem, mas prevê sua intronização nos céus, ao lado de Deus, onde presidirá o último julgamento no fim dos tempos. 1 Enoque 69, 27. Não é de se admirar que alguns rabinos dos primeiros séculos da Era Comum tenham sentido a necessidade de afirmar a unicidade de Deus. Ao mesmo tempo, é claro, eles também estavam lutando contra as afirmações muito semelhantes que muitos judeus e gentios estavam fazendo sobre Jesus. Em vários escritos cristãos antigos, alguns dos quais viriam a ser canônicos, dizia-se que Jesus teria se identificado como o Filho do Homem, que ascenderia ao seu Pai divino em nuvens de tempestade iluminadas por raios, onde seria entronizado nos céus à direita de Deus, supervisionaria o julgamento final e receberia um reino eterno. Então veja que há uma imagem semelhante àquela que protagoniza Enoque em suas próprias visões. Essas referências aqui estão relacionadas aos evangelhos sobre como esses escritores vão descrever esses eventos a respeito do próprio Jesus, né? De Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. E se você quiser se aprofundar sobre os textos dos evangelhos, seus redatores, contextos e a sua interpretação a partir dos textos gregos, é só adquirir o curso Leituras do Novo Testamento, os 4 evangelhos e a literatura. Como o Filho do Homem Celestial, Cristo recebeu o cabelo de lã branca e o rosto deslumbrante de uma divindade, alinhando-se em aparência e função com o próprio Deus, como ilustra o livro de Apocalipse. Lá em Apocalipse, então, Jesus vai receber a aparência desse Deus idoso, né? Vi um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma túnica comprida, com uma faixa de ouro no peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve. Seus olhos eram como chama de fogo, e seu rosto era como o sol brilhando com toda a força. Apocalipse 1, 13 a 16. Então, quem nunca prestou atenção, quem está sendo descrito aqui é o próprio Jesus, como um idoso. Mas essa imagem não é porque ele está velho, é a imagem, é o protótipo, né? A imagem prototípica da divindade que é idosa, que é o ancião de dias, né? Quem quiser estudar o texto de Apocalipse pode adquirir o meu curso Apocalipse, Texto e Contexto, Sentido e Interpretação. Como essas tradições indicam, a visão de Daniel do ancião de dias de cabelos brancos e do Filho do Homem foi facilmente transposta para a distinção teológica entre Deus o Pai e seu Filho divino, ao mesmo tempo em que sugeria que os dois deveriam estar intimamente identificados. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus eterno declara de seu trono no final do Apocalipse, apenas para que a mesma afirmação seja feita por Cristo no final do livro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, você pode confirmar em Apocalipse 21, 6 e 22, 13, como a imagem divina faz afirmações que o próprio Cristo também afirma depois, tá? Então, a ideia é começar a fazer com que esse Cristo tenha a mesma aparência de Deus e fale as mesmas coisas em sua autoidentificação. Para o escritor dessa influente obra cristã primitiva, Deus e seu Filho eram apresentados como idênticos em aparência e iguais em poder. Uma insistência cristã primitiva sobre a semelhança visual do Filho com o Pai era expressa de uma forma semelhante no que parece ter sido uma fórmula ou ritual de confissão de fé. Embora estivesse na forma de Deus, ele não considerava a igualdade com Deus como algo a ser explorado, cantavam alguns cristãos. Ele nos falou por meio de um filho a quem designou herdeiro de todas as coisas,
por meio do qual também criou os mundos. Ele é o reflexo da glória de Deus e a marca exata do próprio ser de Deus, cantavam outros cristãos. Filipenses 2:6 e Hebreus 1:2-3. Por mais antigas que fossem essas ideias, os retratos de um Cristo cósmico, a semelhança ou a imagem de Deus, levaria algum tempo para se infiltrar nas culturas visuais de seus primeiros devotos. Então, teve um tempo até que isso fosse representado em imagens vívidas. A mais antiga arte cristã identificável é atestado nas catacumbas de Roma, do início do terceiro século da Era Comum, na igreja doméstica da cidade de Dura Europos, no leste da Síria e em sarcófagos romanos decorados dos séculos 3 e 4. Essas obras geralmente retratam Cristo não como um ser místico, branco e brilhante, celestial, nem mesmo como o Filho de Deus crucificado e sofredor, mas eles retratam Deus como uma beleza greco-romana, sem barba e de cabelos castanhos. Adotando a pose de um professor ou orador, Cristo se senta entre seus discípulos ou alunos. Sua representação como uma beleza de cabelos curtos e sem barba é típica da arte cristã primitiva. Datado do século IV da Era Comum, esse afresco aparece na catacumba de Domitila, em Roma. Então você percebe a figura central de um Cristo de cabelos castanhos e sem barba, típico, né, de uma arte greco-romana. Seja sentado na pose autoritária de um professor erudito, realizando milagrosas maravilhas de cura e magia, ou pastoreando a humanidade como um cordeiro perdido, com um cordeiro perdido em seus ombros, Cristo foi inicialmente desenhado à imagem de divindades jovens e heróis semidivinos, como Apolo, Dionísio, Hermes e Orfeu, em vez de espelhar a majestade robusta dos deuses de barba espessa, como Zeus, Júpiter, Sarapis, Asclépio e Netuno. Tanto que essa confusão recente na abertura das Olimpíadas em Paris 2024, nós vimos as teorias da conspiração e o pânico satânico e moral referente às manifestações cristãs contrários ao desfile que mostrava uma cena de um quadro, né, do banquete dos deuses, em que aparecia Apolo, Dionísio, né, e você vai perceber como eles basicamente confundiram, esses cristãos confundiram a cena como se fosse uma representação da tela da Última Ceia do Leonardo da Vinci, quando, na verdade, ao fazer isso, eles estavam simplesmente reforçando exatamente isso que a doutora Francesca aponta, que Cristo foi desenhado à imagem das divindades como Apolo e Dionísio, tá? Divindades jovens, heróis semidivinos, tá? Ele não foi desenhado com aparência de um homem mais velho, né? De os deuses mais velhos, que eram Zeus, Júpiter, Netuno, Sarapis, Asclépio. Não, ele foi, a imagem dele foi copiada de divindades jovens, de homens semidivinos. Então, quando você tem num banquete a representação de Apolo e Dionísio, por exemplo, você vai ter a fonte de inspiração para a representação do Cristo em artes posteriores. Quem veio primeiro? A arte greco-romana, tá? Então, não tem nem o que dizer aqui, né? O pânico veio dos cristãos, que confundiram, e confundiram exatamente por causa disso, porque estava sendo mostrada a fonte de inspiração para a criação das imagens do Cristo. E aí
Eles, a ignorância, né, desse fato, ignorância nesse sentido, de falta de informação mesmo. A ignorância desse fato, né, dessa cópia, né, histórica e artística, fez com que houvesse essas manifestações como se estivessem sendo alvos de perseguição e intolerância. E isso é realmente importante e, de certa forma, traz o elemento didático para que as pessoas se informem, para que as pessoas entendam que essa jovialidade do Cristo nas imagens vem dessas divindades mais jovens, desses heróis, tá? Que ele não vai ser representado como um homem barbudo, um homem velho, tem muitas outras questões envolvidas, tá bem? Em algumas obras de arte antigas, as representações de Cristo como um orador segurando um pergaminho davam a ele a barba de um filósofo erudito. Aí já é uma outra inspiração por trás desse retrato, como pode ser visto nas representações de Paulo e Pedro. Mas seu vigor juvenil ainda era orgulhosamente exibido, com orgulho em seu corpo atlético e peito musculoso. A boa aparência jovem de cabelos dourados de Cristo contrasta com a de Pedro e Paulo nesse mosaico da igreja de Santa Constanza, em Roma. Datado por volta do século IV da Era Comum, essa representação de Cristo ecoa antigas representações de divindades solares no mundo greco-romano. E as divindades solares no mundo greco-romano vão ser inspiração para inúmeras representações de Cristo, tá? E vocês vão perceber essas diferenças. Vejam que Pedro e Paulo são mais barbudos, são retratados como mais velhos, e aqui você vai ter um jovem de cabelos dourados na representação de Cristo, tá? Que é típica das divindades solares. Nessa laje de um sarcófago elaboradamente decorado, de 300 da Era Comum, Cristo é apresentado como um filósofo barbudo, com seus alunos sentados obedientemente aos seus pés. Enquanto os filósofos tendem a ser retratados como homens mais velhos e desleixados, Cristo tem a constituição muscular de um homem mais jovem. Então, apesar da barba, você percebe que os músculos o retratam como mais jovem, que geralmente os filósofos tendem a ser retratados, né? Então é muito interessante a forma como está sendo representado Cristo nessa laje do sarcófago, né? Com a explosão da construção de igrejas no século IV da Era Comum, surgiu o Cristo celestial de cabelos mais longos, barba grande e auréola com o qual estamos mais familiarizados. Até esse momento, a adoração cristã tendia a ser uma atividade comunitária relativamente discreta. Em todo o Império Romano, grupos religiosos minoritários estavam frequentemente sujeitos a períodos esporádicos e prolongados de perseguição, quando podiam se ver assediados, presos, punidos ou mortos. Ostensivamente, essas medidas eram motivadas por uma recusa em sacrificar aos deuses de Roma ou pela percepção de não conformidade com as normas mais amplas de civilidade. Então, pessoas de vários grupos minoritários religiosos podiam sofrer essa perseguição, tanto por não sacrificar aos deuses romanos, como serem percebidos como não conforme às regras mais gerais de civilidade, né? Mas as maquinações políticas também estavam em ação. Desde o reinado de Diocleciano, 284 a 305 da Era Comum, o vasto Império de Roma estava dividido de forma precária entre pelo menos 2 e geralmente 4 imperadores, cada um dos quais muitas vezes optava por atacar ou ignorar grupos minoritários em suas províncias como parte de seu jogo de poder mais amplo. Então não era algo
igual para todos os governantes, né? A gente tem que tomar muito cuidado em seguir o discurso de que houve perseguição ostensiva por todos, né? Mas depende muito das políticas, depende muito da forma como estava sendo jogado o jogo do poder ali. Em 313 da Era Comum, os co-imperadores Constantino e Licínio assinaram o Edito de Milão, que endossava, entre outras coisas, uma atitude mais complacente com os cristãos e sua liberdade de culto, e decretou a restituição de suas propriedades comunitárias. Formalmente livres da perseguição, os cristãos de todo o império remodelaram as antigas igrejas domésticas e surgiram novas igrejas, muitas delas financiadas pelo próprio Constantino. Como um adorador de Cristo, Constantino desviou dinheiro das propriedades dos templos greco-romanos para construir magníficas basílicas cristãs, não apenas em Roma, mas também em Antioquia, Jerusalém e em sua nova capital imperial, Bizâncio, que foi rapidamente renomeada para Constantinopla. Os dignatários cristãos locais do leste e do oeste desfrutavam cada vez mais dos privilégios concedidos a outros cidadãos e logo foram elevados a posições de poder cívico, administrativo e político. As vidas dos cristãos proeminentes e os cristãos comuns se tornaram mais estáveis no cuidado de suas igrejas. Embora o cristianismo não se tornasse a religião oficial do Império Romano até 381 da Era Comum, as políticas de Constantino foram continuadas por todos os seus sucessores, com exceção de um, e teriam um impacto duradouro. Favorecido com a generosidade imperial, o cristianismo urbano prosperou, e a magnificência de sua arte refletia isso. Orgulhoso em edifícios públicos, Cristo adquiriu as características mais clássicas de um Deus mediterrâneo, entronizado em esplendor. A arte começou a mostrar isso, tá? Nessa aparência do Cristo. É uma mudança visual atestada em um mosaico que adorna a abside de Santa Pudenziana, em Roma, a igreja mais antiga da cidade. Datado do final do século IV, o mosaico mostra Cristo como Pantocrátor, o Todo-Poderoso. Então, essa expressão Pantocrátor seria o Deus do universo, Todo-Poderoso, né? E é dessa forma que Cristo é retratado aqui, um governante do universo. Vestido com vestimentas cintilantes, ele se senta em um enorme trono dourado, cravejado de joias e forrado com sedas escarlates. Ele segura um livro aberto que está escrito em latim com as palavras Senhor e Preservador da Igreja de Pudenziana. Atrás dele há uma enorme cruz dourada, incrustada de pedras preciosas. Em pé no Gólgota, a colina da crucificação de Jesus, a cruz se estende até os céus multicoloridos, onde os querubins de Deus se reúnem ao redor dela. Aqui em Santa Pudenziana, Cristo herdou a glória suprema de seu Pai divino e trouxe o próprio reino dos céus para a igreja. Então está aqui a representação antiga do Cristo como Pantocrátor, o Todo-Poderoso, governante do cosmos, na igreja de Santa Pudenziana, Roma. Datado no final do século IV da Era Comum, esse suntuoso mosaico retrata Cristo como um Deus mediterrâneo, equipado com uma barba espessa e vestes cintilantes. Então aqui a gente já tem uma característica mais acentuada, né, como uma divindade mediterrânea. Ele vai pegando as feições dessa região, né? De certa forma, a representação mais elevada de Cristo não apenas refletia seu status divino exaltado, mas também compensava a ausência de imagens do próprio Deus. De acordo com o que já era uma convenção judaica generalizada, os cristãos tendiam a evitar imagens figurativas do rosto da divindade.
Embora a mão de Deus pudesse ser vista na arte cristã, descendo dos céus para dirigir a ação em quadros visuais, sua presença era mais comumente sinalizada por seus querubim, né? Nós já falamos sobre os querubim aqui, por anjos ou uma carruagem do sol sequestrada de Hélio. E aqui a gente precisa ter essa noção de que a imagem de Cristo vai sendo moldada em torno de sinais, símbolos do Deus Hélio, tá? Deixa eu mostrar um videozinho que eu tenho aqui no meu canal. É um vídeo de 2 minutos, mas que fala sobre o Deus Hélio. Isso. Esta linda cabeça foi encontrada na ilha de Rhodes. A primeira coisa interessante para nós são esses buracos, que seguem em torno da parte de trás da cabeça. Existem muitos deles, e se você enfiar um arame ou um pedaço de bronze coberto de ouro, você vai descobrir que eles foram raios perfeitamente simétricos como os raios do Sol, como os raios da cabeça da Estátua da Liberdade. Ou então, em torno da estátua do deus Hélios, ele sempre usava raios de sol. Então, esta é a cabeça da estátua de Hélios, o deus do colosso da cidade de Rhodes. Esse é Hélios. Ele é um deus muito interessante. Não é um deus grego, ele é asiático. E tomou poder nas grandes cidades do Oriente, em cidades helenísticas como Pérgamo e Rhodes. É um deus oriental, como Jesus Cristo, outro deus oriental. Vai destas cidades distantes direto a Roma e para o coração do império. Se você for a Roma moderna, ainda vai encontrar imagens do antigo deus do sol. Quando o cristianismo estava começando, as ligações entre os deuses orientais eram muito próximas. Como Cristo, Hélios, o deus Sol, era também um deus de julgamento que punia os pecadores. E Hélios também nasceu no dia 25 de dezembro. E ainda adoramos o domingo, o dia de Hélios. Ainda hoje, no fundo da igreja debaixo do altar de São Pedro, existem lembranças de Hélios em algumas das imagens mais antigas de Cristo. Numa antiga catacumba perto da tumba de São Pedro, um mosaico de ouro nos mostra Cristo como Hélios voando em sua carruagem. Esse Cristo tem o pescoço torcido de Alexandre e o cabelo despenteado e uma boca ligeiramente aberta. E as chamas ardentes que tremulavam em torno da cabeça do colosso se tornou a auréola cristã. Aqui estão ecos das maravilhas antigas que entraram no mundo cristão. Muito bem. Então, eu trouxe essa montagem, que é uma montagem porque foi reduzida, né, de um episódio inteiro do National Geographic. Mas essa simples explanação, um único exemplo mostrando a influência das divindades solares na representação de Cristo, tá? E que você vai encontrar em inúmeros lugares. Esses raios saindo da cabeça eram típicos das representações dos deuses solares. Beleza? Então, voltando para nossos slides. Lembrando que esses slides, quando terminarmos a explanação de todos os capítulos, esses slides vão estar no drive dos membros do canal, tá? Os membros do canal vão receber o arquivo completo em formato PDF
E, inclusive, esse vídeo está aqui. Eu só coloquei direto do YouTube, do meu canal, só porque eu estava na dúvida em relação ao áudio, né? Mas o arquivo de slides tem o áudio normal, tá? Caso os membros depois queiram trabalhar. Então, torne-se membro que você vai ter acesso a esses materiais e muito mais. Então, nesse aspecto, a cultura visual cristã era pouco diferente de suas contrapartes judaicas em todo o império, nas quais a presença de Deus tendia a se tornar visível somente por meio de suas mãos, marca da Torá, os símbolos do templo de Jerusalém, seja uma menorá, um altar ou uma imagem do próprio edifício perdido. Mas, quer seja visto por lentes judaicas ou cristãs, o rosto de Deus persistiu na imaginação religiosa e, por volta do século IV da Era Comum, ela adquiriu as qualidades de um protótipo cósmico. Alimentado por tradições mais antigas sobre o impacto tangível e transformador de ver Deus face a face, os pensadores religiosos imaginavam que o rosto de Deus poderia não apenas deixar um rastro visível nos rostos das pessoas excepcionais o suficiente para contemplá-lo, mas também nos rostos daqueles espiritualmente ou equipados para percebê-lo, né? Estudiosos e professores judeus há muito tempo argumentavam que a maneira de realmente perceber Deus era estudar os mistérios contidos na Torá. E é por isso que alguns dos mais belos rabinos supostamente tinham aparência de Deus. E aí começam a ser os burburinhos, né, nesses meios desses grupos judeus, de que os rabinos mais bonitos eram idênticos a Deus. Em uma série de tradições talmúdicas agrupadas durante os séculos 3 a 5 da Era Comum, os rabinos de melhor aparência ao longo das gerações se pareciam com o próprio Deus, pois a beleza deles era, em última análise, derivada da dele, por meio de Adão e Jacó. Então, aqui está a citação, né, dessas tradições talmúdicas, que diz o seguinte: a beleza de Rabi Kahana era como a beleza de Rav. A beleza de Rav era como a beleza de Rabi Abarro. A beleza de Rabi Abarro era como a beleza do pai Jacó. A beleza do pai Jacó era como a beleza de Adão. E a beleza de Adão era como a beleza da presença divina. Ao ouvir essa lista, alguns estudantes rabínicos ficaram perplexos com a ausência de outro sábio famoso e belo, Rabino Yohanan, até que foram lembrados de que ele era sem barba e, portanto, muito feminino e decididamente ímpio em seu fascínio. Mas outro professor lindo viria a ser incluído nesse lendário concurso de beleza. Rabi Ishmael ben Elisha, Hakohem, foi relatado como entre os 10 sábios martirizados por Roma, onde a pele esfolada de seu lindo rosto se tornou uma relíquia mágica. Antes de sua morte, disse que o rabino foi levado aos céus, onde o arcanjo Gabriel lhe perguntou: você é o Ismael de quem o Criador se orgulha todos os dias, dizendo que tem um servo na terra cuja aparência se assemelha às suas feições faciais? Então, você vai ter essas inscrições, esses dizeres muito comuns entre grupos rabínicos específicos. Ressaltando todas essas antigas tradições rabínicas, era a insistência bíblica de que o primeiro homem havia sido criado à imagem e semelhança de Deus, tão à imagem e semelhança de Deus que, segundo os primeiros rabinos, os anjos do Éden eram incapazes de distinguir Adão de seu Criador divino. Tá? A ideia de que o rosto de Deus servia como um protótipo cósmico é um ponto em que muitos cristãos provavelmente concordavam, o que uma das primeiras representações identificavelmente cristãs de seu rosto sugere. Datado do século IV da Era Comum, essa representação é encontrada em um sarcófago na coleção Pio Cristiano dos Museus do Vaticano. Esse impressionante caixão de mármore claramente abrigou os restos mortais de um rico cidadão romano, pois seus caros frisos são lindamente detalhados e primorosamente esculpidos.
Como a maior parte da arte funerária cristã primitiva, seu foco é o relevo dos males terrenos e a promessa de um futuro pós-morte paradisíaco, quando os fiéis ficariam cara a cara com o divino. Dessa forma, ao lado de cenas de um Cristo jovem e sem barba, realizando milagres, o sarcófago oferece uma imagem do Éden. Adão e Eva aparecem em ambos os lados da árvore do jardim, ao redor da qual está enrolada uma dócil serpente. Mas o rosto de Adão está voltado para o rosto de uma figura com uma bela barba que está a seu lado. Vestido com a longa toga de um dignatário romano, ele se inclina para Adão, com sua mão direita pressionada no ombro de Adão em um gesto gentil de bênção afetuosa. É Deus. E seu rosto é idêntico ao de Adão. O primeiro homem é a imagem espelhada de Deus. Então, a criação de Adão, a imagem de Deus, é refletida nessa cena, né, no sarcófago romano do século IV da Era Comum. E aqui os rostos de Deus e do primeiro homem são deliberadamente iguais. Então, estão à esquerda aqui da imagem. Do outro lado da árvore do Éden, ao lado de Eva, um Cristo realiza milagres que indicam as maravilhas de uma vida no paraíso, à direita. Então é muito interessante ver como se Adão e Deus tivessem o mesmo rosto, de fato, né? Alguns estudiosos propuseram que essa cena reflete certas afirmações teológicas sobre a natureza de Cristo como Logos encarnado ou Palavra de Deus, por meio do qual o mundo foi criado, como os versículos iniciais do Evangelho de João incitam seus leitores a acreditar. Certamente, proeminentes teólogos de diferentes vertentes argumentaram repetidamente que não foi Deus Pai que esteve com Adão e Eva no Éden, nem Deus Pai que havia aparecido a Abraão, Jacó, Moisés e os profetas. Em vez disso, esses teólogos afirmavam que foi Deus, o Filho, em seu estado pré-existente e pré-encarnacional, como Logos divino, que havia se tornado visível para mortais selecionados no passado. Esse era o Filho que os bispos, defendendo as decisões tomadas no Concílio de Constantino, em 325 da Era Comum, declararam ser Deus de Deus, luz da luz, e uma substância com o Pai, uma afirmação que teria de ser formalmente decretada no Concílio de Constantinopla em 381 da Era Comum e reafirmada novamente no Concílio de Calcedônia em 451 da Era Comum, dada a força da oposição contínua de outros teólogos. Então, essa declaração de que esse filho, né, de esse Cristo, teria a mesma substância de Deus Pai, não foi algo aceito de primeira por todo mundo. Tá? Ele teve que ser reafirmado em mais de um concílio, exatamente porque haviam muitos teólogos contrários a essa ideia. No entanto, até que ponto essa teologia de alto nível esotérico pode ter sido assumida ou totalmente compreendida, até mesmo por cristãos ricos e razoavelmente instruídos, tanto de identidade cultural judaica quanto gentia, muito menos identificada nesse caixão de mármore, está longe de ser certa. Então, não há uma coerência completa e muito menos uma certeza absoluta nessas questões que foram tão paradoxais e contraditórias. Tá? Afinal de contas, o próprio fato de sucessivos teólogos e bispos ainda sentirem a necessidade de insistir que se tratava do Filho pré-encarnado e não Deus, o Pai, que várias figuras bíblicas tinham visto, essa insistência em reafirmar isso sugere que seus argumentos tendem a cair no vazio. Em vez disso, era a tradição profundamente arraigada de que Deus havia feito Adão a sua própria imagem e semelhança que era mais difundida e persuasiva. Como que a gente sabe isso? Pelas representações artísticas.
Aí você vai ver na arte o que realmente era mais recorrente, mais óbvio, tá? No século IV da Era Comum, as pessoas de luto e os peregrinos que visitavam os cemitérios cristãos de Roma já estavam acostumados a ver Cristo como uma figura sem barba na arte funerária, especialmente quando ele aparecia em sarcófagos. Olhando para esse sarcófago em particular, eles estariam muito mais propensos a reconhecer a figura ao lado de Adão simplesmente como Deus e distingui-lo de seu filho mais jovem e sem barba, ocupado com a realização de maravilhas no mesmo friso. Foi o rosto de Deus que se refletiu no rosto de Adão no Jardim do Éden, não o de Cristo. Então, esse sarcófago que a gente, né, observou agora há pouco, ele transmite exatamente a ideia recorrente de que o rosto de Deus é que estava em Adão. Não o rosto desse rapaz que é Cristo, que é representado como um jovem sem barba, operando milagres. Tá? Outro sarcófago do século IV, na coleção dos museus do Vaticano, exibe de forma semelhante a qualidade prototípica do rosto de Deus, embora dessa vez não seja Adão que lhe olha. Ele também é decorado com frisos finamente trabalhados, mostrando fotos da vida de Jesus, que tem o rosto sem barba de um jovem. Mas em sua borda superior esquerda é mostrada a criação de Eva. Bem penteado e com uma espessa barba, Deus está sentado em um trono, com os pés apoiados em um escabelo ornamentado. Atrás dele está outra figura barbada, segurando a parte de trás do trono divino. Com seu cabelo encaracolado e a barba espessa, ele tem a aparência distinta de Deus. Então, agora nós temos três figuras, né? Na frente do trono há uma terceira figura que virou seu rosto indagador para a divindade, pedindo aprovação. E ele também tem o rosto de Deus. Sua mão repousa sobre a recém-criada Eva, que ele acabou de tirar do lado de Adão, que é mostrada tanto como uma pequena figura infantil adormecida e como uma adulta, vivendo em um paraíso verdejante. O Deus entronizado mantém a mão direita com os dedos indicadores levantados em um gesto de bênção, endossando a intervenção da humanidade. Então, aqui você tem as pessoas, né? E essa notável representação da Trindade, à esquerda aparece um sarcófago romano do século IV da Era Comum. Então, supervisionando a criação de Eva, Deus Pai está sentado no trono, enquanto Deus Filho repousa sua mão sobre uma Eva do tamanho de uma criança. E o corpo de um Adão minúsculo e adormecido. Atrás do trono divino, Deus Espírito Santo observa. Todos os três membros da Trindade compartilham as mesmas características faciais. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm o mesmo rosto. Essa é uma representação figurativa antiga da Trindade. É Deus o Pai que está sentado em um trono, dirigindo e aprovando as ações de Deus o Filho, enquanto ele cria Eva. Olhando para ele está o Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, emanando do trono, com seu rosto voltado para o Pai e o Filho. Como o escritor da Epístola aos Hebreus, no final do primeiro século da Era Comum, o Filho, então, era um reflexo da glória de Deus e a marca exata do próprio ser de Deus. Agora, nesse caixão do século IV, a face de Deus podia ser vista impressa tanto no Filho quanto no Espírito. Então, uma certa referência a Hebreus 1:3, a ideia que está em Hebreus 1:3. Uma imagem semelhante, em más condições, é encontrada em um sarcófago contemporâneo, atualmente abrigado no Museu de l'Arts Antiques,
mas seus rostos quase idênticos serviriam para unificar os três. Sua linguagem corporal implica uma relação hierárquica. O Deus entronizado desfruta de um status mais elevado do que seus companheiros divinos, enquanto a posição aparentemente privilegiada de assistência do Espírito é tornada passiva pela atividade criativa do Filho. Olhando para o sarcófago, é difícil decidir como devemos entender a natureza divina e o status do Filho e do Espírito, tanto em relação um ao outro, entre si e com Deus, o Pai. De certa forma, essa imagem impressionante resume os problemas teológicos no coração do cristianismo durante os primeiros 400 anos da fé. Desde o primeiro século da Era Comum, o batismo foi amplamente aceito como um primeiro e crucial passo para a salvação eterna do crente. E todos concordavam que o próprio Jesus havia ordenado a seus apóstolos que batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está registrado em Mateus 28, 19. Essa era a fórmula tríplice pela qual os novos membros continuaram a ser iniciados na fé. Mas o que essa fórmula significava era motivo de debate. Todos sabiam que o Filho e o Espírito Santo deveriam ser identificados de alguma forma com Deus, como ilustra o próprio sarcófago da Trindade no Vaticano. Mas havia discordância sobre a natureza exata dessa identificação e a dificuldade em estabelecer como cada um deles se relacionava entre si. No século IV, dois grandes campos haviam se formado. Um grupo tendia a enfatizar a distinção entre Pai, Filho e Espírito como três pessoas, em grego, hipóstases, de um só Deus, né? Três pessoas de um só Deus, como forma de explicar as diferentes maneiras pelas quais Deus agia dentro e fora do mundo criado. Mas outro grupo acreditava ardentemente que isso fragmentava a natureza de Deus, sua essência ou substância, em grego, ousia. E para eles, essa fragmentação era profundamente problemática. Ou ela apresentava Deus não como uma, mas três divindades, ou subordinava o Filho e o Espírito ao Pai, relegando seus papéis teológicos a assistentes glorificados do verdadeiro Deus. No entanto, ao enfatizar a unicidade de Deus, sua própria posição corria o risco de lançar o Pai, o Filho e o Espírito meramente como modos instáveis ou manifestações de Deus, desestabilizando assim o Pai, o Filho e o Espírito como hipóstases permanentes de Deus, aqueles em cujos nomes distintos Jesus havia ordenado que seus seguidores fossem batizados. Entre esses campos haviam vários outros. Então, alguns defendiam que o Filho e o Espírito eram mediadores ou condutores do Pai, de quem eles derivavam. Alguns acreditavam que o Pai e o Filho compartilhavam a mesma substância e eram pessoas iguais, mas o Espírito, embora fosse de Deus, não era igual ao Pai ou Filho. Outros grupos afirmavam que o Pai, Filho e o Espírito compartilhavam a mesma substância, mas ainda recuavam ao descrever o Espírito como Deus. Então, não era uma questão de harmonia teológica. Não havia essa harmonia. Tá? Havia muitas diferenças de grupos para tentar acreditar e descrever essa complexidade. Como costuma acontecer com as diferenças de opinião entre grupos cristãos, a reinterpretação altamente criativa das Escrituras permitiu que cada um reivindicasse apoio bíblico para a sua própria posição. Então, cada um usou a Bíblia para se defender, apesar do fato de que a ideia de um Deus trino não aparece em nenhum lugar das Escrituras judaicas. Importante isso. A Bíblia hebraica não contém nada de uma trindade e está surpreendentemente longe de ser uma noção sólida nos escritos do Novo Testamento. Então, o conceito de trindade não é um conceito sólido no Novo Testamento. Mesmo assim, cada grupo cristão usa textos fora de contexto para defender suas posições. Mesmo que nos textos bíblicos não há essa possibilidade, tá? Não há um conceito sólido de trindade
nos textos bíblicos. Um tipo de compromisso parece ter sido alcançado no Concílio de Calcedônia, em 451 da Era Comum, onde, no decorrer da revisão das confissões credenciais elaboradas em Nicéia e Constantinopla, foi acordado que o Pai, Filho e Espírito eram uma única, eterna e divina substância, e eram distinguíveis como três pessoas apenas pela maneira como cada um possuía essa substância. O Pai possuía a substância divina sem causa de si mesmo, o Filho possuía a substância divina em seu ser gerado do Pai, e o Espírito possuía a substância divina ao proceder do Pai. A divindade era uma substância e três pessoas. Então, isso foi um acordo que foi assinado no Concílio de Calcedônia. Tá? Lembrando que os concílios da Igreja Cristã foram todos convocados por imperadores. Concílios eram, sim, instrumentos políticos. Tá? E eles simplesmente chegavam a um acordo no que deveriam crer. Por fim, os teólogos de todo o império estavam lutando para conciliar tanto a deificação primitiva de Cristo, né, de que Cristo seria divino desde o princípio, e a agência divina do Espírito, com as raízes judaicas, ostensivamente monoteístas de sua fé, destacadas pela insistência do próprio Deus nas Escrituras de que ele era o único e verdadeiro Deus. Então, o cristianismo, né, bebeu e se utilizou do judaísmo para manipular suas próprias convenções e crenças. Apesar da perícia filosófica dos primeiros pais da igreja, foi um clássico dilema da peça quadrada e um buraco redondo, né? Porque, independente de quão instruídos fossem os pais da igreja, de quão bons filósofos eles fossem, a grande questão aqui na Trindade é a ideia de você ter uma peça quadrada para enfiar num buraco redondo, tá? Exceto que haviam três peças de formas, formatos e tamanhos diferentes, e o buraco muito pequeno, muito grande, muito rígido ou muito frágil para mantê-las todas num só lugar. Então, não é uma questão simples. A reaproximação em Calcedônia não resolveria a questão, pois as disputas trinitárias continuariam a perseguir a fé e a dividir os cristãos, e continuam até hoje. Não importa como o Pai, o Filho e o Espírito eram entendidos como se relacionando um com o outro em sua forma trinitária. Cristo continuou a ser feito à imagem de Deus na arte religiosa. Então, a representação artística continuou emanando diferentes formas. E foi no Oriente Romano que o próprio Cristo viria a ser retratado como Deus eterno e envelhecido do cosmos, completo com deslumbrantes cabelos brancos e barba branca do ancião de dias. Aqui, as comunidades cristãs primitivas, bem estabelecidas na Ásia Menor, Síria, Egito e Palestina, parecem ter adotado os retratos pintados em painéis de madeira dos jovens deuses e heróis da antiga era helenística para seus próprios ícones de Cristo, conforme as descrições das primeiras histórias sobre os poderes milagrosos de cura da imagem de Cristo. A iconografia desses retratos se transformaria mais tarde no rosto familiar impresso em relíquias famosas, como o Mandilhão de Edessa, e o lenço de Verônica e o sudário de Turim. Mas os primeiros retratos de Cristo no Oriente Romano provavelmente se pareciam muito mais com as obras de arte helenísticas anteriores. Com cabelos curtos e sem barba, Cristo tendia a ter a boa aparência escura e os grandes olhos castanhos de um homem distintamente do Oriente Médio ou do norte da África, muito como os retratos funerários mais antigos de jovens ricos, comuns no Egito helenístico, muito antes do surgimento do cristianismo. Então, perceba que encontrar uma imagem de Cristo. A grande questão é
as imagens, elas vão seguir o padrão da arte local, tá? Então, esses retratos funerários antigos de jovens ricos, comuns no Egito helenístico, dessa aparência escura, de olhos castanhos, vai ser muito comum e vai ser o padrão copiado para as imagens de Cristo. Então, elas não são evidências históricas, elas de um Cristo, de um Jesus. Não, elas são evidências históricas dos retratos e da arte comum da região. Tá? O retrato em painel de madeira era um tipo de ícone que se tornaria icônico. Eu traduzi literalmente aqui porque eu achei ótimo, um ícone que se tornaria icônico. Como as vastas províncias orientais do Império Romano se transformavam gradualmente no poderoso Império Bizantino, as convenções artísticas de suas comunidades cristãs não apenas se espalharam para o oeste para colorir as culturas visuais da Antiguidade Tardia e do início da Europa medieval, mas também fixaram a forma dos ícones cristãos, como ainda hoje os encontramos nas igrejas ortodoxas orientais. Mas os primeiros exemplos antigos desses ícones são raros. Como objetos de madeira delicadamente pintados, eles eram propensos à umidade, danos e deterioração, enquanto a iconoclastia agressiva e reacionária dos imperadores bizantinos dos séculos 8 e 9 destruiria coleções preciosas em mosteiros e igrejas em toda a região. Então, eram muitas as condições para que esses ícones fossem destruídos. Mas no ambiente remoto e árido do mosteiro de Santa Catarina, no Sinai, alguns exemplos notáveis sobreviveram. Um deles, em particular, atesta uma imagem de Cristo, claramente da Igreja Oriental. Medindo consideráveis 76 centímetros de altura, o grande ícone de madeira é envolto por uma moldura grossa, na qual está inscrita uma declaração votiva, ou seja, de um voto, né? Para a salvação e perdão dos pecados de seu servo Filocristos. Entronizado em um arco íris em meio a uma galáxia de estrelas, Cristo usa as vestes douradas da majestade, seus pés calçados com areia, descansando em um globo, um emblema pré-cristão do poder celestial. Então, veja que há representações mais antigas que são usadas aqui, tá? Sua cabeça é coroada com uma auréola dourada, cercado por um feixe de luz incandescente, e o nome divino Emanuel, escrito com letras gregas douradas, paira ao lado dele. Sua mão direita está levantada com autoridade e a esquerda segura um livro aberto com folhas douradas, nas quais foram detectados traços das palavras "Eu sou a luz do mundo", de João 8,12. Ele está cercado por uma mandorla, ou seja, é um contorno oval, em torno da qual 2 dos 4 querubins originais pairam discretamente contra a espessa luz dourada que consagra sua presença. Esse é o Cristo Pantocrator, aquele Senhor do Universo Todo-Poderoso. Mas diferente de sua manifestação de cabelos escuros na iconografia ocidental da época, seu rosto jovem é adornado com cabelo e barbas brancos do Deus Supremo dos céus. Olha que interessante, um Cristo grisalho. Cristo aqui é o ancião de dias de cabelos brancos. Neste ícone do final do século VI da Era Comum, do mosteiro de Santa Catarina, no Sinai. O nome Emanuel, Deus conosco, então paira sobre ele, enquanto a moldura traz uma dedicatória votiva para a salvação e perdão dos pecados de seu servo Filocristos. Então, é muito interessante esse Cristo como ancião de dias, né? Um Cristo idoso.
Embora o ícone tenda a ser datado do final do século VI ou início do século VII, suas imagens sofisticadas e sua execução especializada sugerem que se trata de um tipo pré-existente, e não de um gênero experimental e novo. O peso teológico do ícone corrobora esse fato. A combinação de imagens e inscrições nesse ícone aponta para vários motivos bíblicos, nos quais sua iconologia de Cristo foi desenhada. A divindade de cabelos brancos é o ancião dos dias do livro de Daniel. O arco-íris é, em última análise, retirado da visão de Ezequiel de Deus entronizado sobre os querubim, que a gente já falou aqui na playlist Deus, uma anatomia. E a inscrição grega Emanuel, Deus conosco, né, nomeia o bebê divinamente prometido, nascido de uma jovem mulher no livro de Isaías, de Daniel 7:9, Ezequiel 1:28 e Isaías 7:14. Então, ele vai combinar esses motivos específicos, né? Mas não se trata de uma teologia pesada de escolha e mistura. Em vez disso, é um reflexo gráfico de ideias mais complexas sobre a natureza divina de Cristo, filtradas pelas lentes do livro de Apocalipse, no qual ele recebe os cabelos brancos de Deus, o Pai. Nesse ícone, o próprio Cristo é o ancião de dias. Ele é o próprio Deus, o governante eterno do universo, que foi feito carne e nasceu da Virgem. Então, a referência aqui, ó, por minha causa, o ancião de dias se tornou um bebê, cantavam os fiéis da Igreja Oriental da época, em comemoração à encarnação. Hoje, o ancião de dias, aquele que uma vez deu a lei no Sinai a Moisés, é visto como um bebê. No Ocidente Latino, as características envelhecidas do ancião de dias tendiam a ser reservadas para imagens de Deus, o Pai, em vez de Cristo. Mas na antiga biblioteca de Saint-Lupsin, uma aldeia da região de Jura, na França, foi encontrada uma imagem notável de Cristo na capa de um livro do Evangelho. O livro em si data do século IX da Era Comum, mas os painéis de marfim que servem como capa e contracapa já foram um díptico bizantino, que provavelmente foi feito em Constantinopla no V ou VI século da Era Comum. Cercado por cenas de lendas sobre Jesus, Maria e os santos, a peça central em um dos painéis mostra Cristo sentado em um trono ornamentado, com os pés sobre um belo escabelo. Sua mão direita levantada, num gesto de bênção, enquanto a esquerda segura um livro com uma cruz estampada. Atrás dele, olhando por cima de seus ombros, estão Pedro e Paulo. Apesar de seus cabelos cortados em forma de tigela de pudim, eles são homens idosos com a testa enrugada e barbas espessas. E assim também é Cristo. Curvado em sua cadeira, ele tem a barriga solta de um homem velho. Seu rosto está marcado pela idade, suas bochechas se transformaram em papadas, e sua barba longa, quase desgrenhada, senta-se em seu peito. Olha só, um Cristo idoso e barrigudo, sentado no trono como um ancião de dias, ladeado por Pedro e Paulo. Esse é o detalhe desse painel de marfim do século V ou VI, da Era Comum, provavelmente parte de um díptico e posteriormente reciclado como capa de um livro do Evangelho. Esse Cristo aqui é pouco divulgado, né, a imagem. Até a barriga de fora. Não há vestígios de Cristo, Filho Divino. Ele se tornou o ancião de dias. Então, não é mais a cara de um filho, é a cara de um ancião. Tá? Tanto na forma quanto no nome. Como o grande deus El do passado, muito distante, cuja barba grisalha repousava em seu peito quando colocava os pés num escabelo, Cristo agora é o Deus idoso do cosmos, e isso é visível. Essa era uma iconologia de Cristo distinta do mundo bizantino e persiste até hoje nas igrejas ortodoxas orientais, onde ocasionalmente imagens de um Cristo celestial de cabelos brancos ainda são feitas à semelhança de seu pai. Por outro lado,
As igrejas ocidentais da antiguidade tardia preferiam apresentar Deus, o Pai, como o eterno patriarca de cabelos brancos do cosmos. Essa tendência ocidental era tão difundida que, por volta do século X da Era Comum, o Deus da Bíblia se tornou o velho homem do universo com o qual estamos tão familiarizados. Então, essa ideia de Deus como um velhinho de barba branca, cabelos brancos, é exatamente essa tendência ocidental difundida por volta do século X. E é tão difundida hoje e tão internalizada no imaginário comum das sociedades ocidentalizadas que nós temos essa representação aqui de Deus que eu decidi incluir na explanação, que é Deus pelo artista quadrinista Carlos Ruas, de Um Sábado Qualquer, né? O site umsabadoqualquer.com.br, e esse é o Deus cristão dos quadrinhos do Carlos Ruas. É um velhinho careca, mas muito o cabelo e a barbas brancas, né? Que exatamente faz parte do imaginário ocidental essa divindade, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu não devia ter. Aqui, ó. Esse aqui é o Boteco dos Deuses, em que você vai ter entidades, divindades de inúmeras crenças juntos. Mas o Deus cristão, que tem um peixe na frente dele, veja que cada um tem a sua comida de acordo com a sua cultura, né? Milho, galinha, né? Carne, e o peixe na frente do Deus ocidental, da imagem ocidentalizada de Deus. Então, hoje, a identificação é fácil, né? Mas recorrente das sociedades ocidentalizadas é de um Deus barbudo e idoso, né? Com barba e cabelos brancos. Então você vai perceber da onde que surgiu isso, de todo esse processo que nós explanamos na live de hoje, né? Desde a delicada divindade que enfeita as páginas dos primeiros manuscritos iluminados medievais, até o criador musculoso de Michelangelo, girando nas nuvens da Capela Sistina, o cabelo branco como a neve e a barba clara de Deus ficariam para sempre fixados na imaginação religiosa. E aqui estão as referências bibliográficas utilizadas para este capítulo, né? Que eu estou projetando agora, para que quem quiser, depois, como a live está gravada, vai ficar gravada, pode pegar essas referências, colocar nas suas redes de busca e conferir as informações, verificar as fontes, para você ter autonomia na sua pesquisa e não sair repetindo as coisas só porque houve. Eu coloquei no final o link do site Um Sábado Qualquer, para você conhecer o trabalho incrível do Carlos Ruas, né? E lembrando que semana que vem vamos ter 2 lives, Mitologia Suméria, dia 14 às 19 horas, e no dia 15 às 18 horas, atenção para o horário, vamos receber a doutora Tupá Guerra para falarmos sobre literatura enoquiana. Depois, no dia 21 de agosto, 19 horas, vamos falar sobre Havá, ou a Eva, mãe de tudo que vive. Vamos falar sobre essa figura importante e suas raízes mitológicas. No dia 28 de agosto, vamos falar sobre Raabe, colonialismo pela cooptação. No dia 4 de setembro, vamos falar sobre Ruth, o texto de Ruth e especificações, né, do texto hebraico que muitas pessoas não pegam, né? Por exemplo, não vá vazia, o desenho já diz do que se trata, né? E a gente vai perceber algumas nuances na narrativa do texto de Ruth que muitos não conhecem.
No dia 11 de setembro, vamos falar sobre Batseba. Se prepare, porque vem muita coisa por aí. E no dia 18 de setembro, vamos falar de Asherá a Maria, da heterologia para instrumento colonial. Essas mulheres da Bíblia todas fazem parte da minha pesquisa para o doutorado, que são pesquisas que acabaram ficando de fora da minha tese, tá? Por falta de espaço mesmo, porque minha tese já estava com 500 páginas, não podia aumentar mais. Dia 25/9, 19 horas, vamos falar dos evangelhos apócrifos. E no dia 2 de outubro, voltamos para o capítulo 19 do livro Deus, uma anatomia, na explanação do capítulo intitulado Razão e Sensibilidade. Aí você já agenda, já deixa tudo agendado bonitinho para não perder nada disso. Lembrando, se vocês querem o famoso box, delicioso box das deusas e mitos do Antigo Testamento, com 2 livros, Asherá, deusa de Israel, e Lilith, a primeira Eva, é só adquirir o pacote promocional de cursos em agosto de 2024. Adquirir o pacote promocional agora, nesse mês de agosto, você ganha automaticamente, não é sorteio, é o brinde do mês de agosto de 2024 para quem adquirir o pacote promocional de cursos. É só você acessar o meu Linktree, que está no chat fixado lá em cima, ou na descrição de todos os vídeos aqui do canal. Entrou no Linktree, primeiro botão, pacote promocional. Adquiriu o pacote, aí você me manda por e-mail o seu endereço dos Correios para já receber o seu box. Que o box tão desejado agora, em agosto de 2024, é o brinde do pacote promocional. Olá, Moacir, seja muito bem-vindo, obrigada pela presença. Mari, maravilhosa, muito obrigada, querida, boa noite, obrigada pela presença. Maria Helena, muito obrigada, viu? Incrível, né? Eu amei também as voltas, por isso eu acrescentei algumas coisas, trouxe o vídeo para vocês. O vídeo sobre o deus Hélios e o domingo, né? E a representação é um vídeo que está aqui no meu canal, tá? Obrigada, Cito, obrigada pela presença, pelo comentário. Toniel Olinda, grande abraço, obrigada pela presença. Então, você pode se tornar membro, sejam muito bem-vindos para apoiar o canal, compartilhar, já deixa seu like, não esqueça de curtir a live aqui. Boa noite, Xerxes primeiro. Exato, não é só você, tá, Cito? Na verdade, muitos dos próprios líderes cristãos, cada grupo vai explicar de uma maneira diferente. Então, depende muito de qual grupo você tem contato. Porque os textos bíblicos, eles não deixam tão evidente, tá? Essas questões. Lembrando, se você quer apoiar, minha chave Pix é meu endereço de e-mail, você pode apoiar com qualquer valor, ou você pode ir direto no Linktree e se tornar-se membro aqui do canal, ou apoiar de outras formas, né? Você também pode se tornar apoiador na campanha do Apoia-se, e os apoiadores têm 50% de desconto em todos os meus cursos. Lembrando que o pacote promocional, gente, de cursos, são 23 cursos a menos da metade do preço, tá? Então, se você adquirir o pacote fechado, você está pagando menos da metade, tá bom? Não esqueçam. Olá! Que bom que você... tá, esse aqui eu já vi. Isso. Então, e eu quero agradecer a todos, né? E no começo da live eu compartilhei. Então, se você puder apoiar de alguma maneira, eu agradeço de coração para que a gente consiga continuar trabalhando. Ontem eu recebi uma prescrição para mudar minhas lentes, e agora eu vou ter que colocar multifocal, porque eu estou com muita dificuldade de ler de perto. Então, se você puder apoiar de alguma maneira, eu agradeço de coração para que eu possa trocar meus óculos, né? E poder enxergar melhor para continuar fazendo o trabalho
da melhor maneira possível, tá bem? Muito obrigada a todos. Então, nós nos vemos na próxima semana com 2 lives. Nós vamos ter live dia 14 e no dia 15. Dia 14 às 19 horas, dia 15 às 18 horas. E vamos receber a doutora Tupá Guerra no dia 15, tá bem? Lembrando que quando chegarmos a 200 membros ativos aqui no canal, vamos ter toda semana 2 lives, tá? Não vai ser só de vez em quando, não. Então, quanto mais membros chegar, mais conteúdos, mais benefícios vão ter para todos vocês, beleza? Então, sejam muito bem-vindos ao Espaço das Deusas, a comunidade de membros. Podem compartilhar, curtir e comentar à vontade, porque estamos aqui construindo uma comunidade de apoio mútuo. Um grande abraço para vocês e até a próxima, pessoal. Tchau!